Olá, jovens! Sim, no vídeo de hoje nós estamos finalmente voltando aí o tutorial do clone de Vampire Survivors. E no vídeo de hoje nós vamos criar a experiência do personagem. Então, como vocês podem ver, vai ter aqui a barra, né, de experiência, e toda vez que nós matarmos um inimigo, ele vai dropar uma experiência. E essa experiência ela vai ter um comportamento que ela vai seguir o player. E tudo isso nós vamos programar na aula de hoje. Então fiquem ligados e vamos para o vídeo. Se você tiver interesse em receber o código-fonte de cada uma das aulas aqui do Criando um Clone de Vampire Survivors usando o Game Maker, é só você escrever aqui o seu melhor e-mail e você vai receber imediatamente o código-fonte. Se inscreva na newsletter do Alves Game Dev. A partir dessa newsletter, vocês vão ficar sabendo de antemão qual será o próximo assunto do vídeo, quando que ele irá sair ao ar, e também vocês irão ficar por dentro do que eu estou fazendo, quais são os jogos que eu estou desenvolvendo. E além disso, eu também irei conversar com vocês sobre quais livros que eu indico sobre programação, game design e produção, e também irei compartilhar com vocês vídeos, artigos, palestras que eu considero interessantes e relevantes para vocês. A newsletter Alves Game Dev está sendo construída com todo carinho para tornar vocês cada dia mais um game dev profissional. Agora vamos continuar o vídeo. E antes de nós começarmos a programar o sistema de experiência aqui do nosso jogo, do nosso clone de Vampire Survivors, dois avisos, né? O primeiro que eu vi aqui do comentário do Clau Vídeos, né? Muito obrigado por pontuar, que ele tinha dado uma solução, por assim dizer, de que muitas pessoas não estavam conseguindo criar o sprite da espada de ataque, né? E eu acabei respondendo que, na verdade, é mudar dentro do objeto inventário. Então, se vocês estão tendo esse tipo de problema, vamos ver aqui, olha, clicar no objeto de inventário. E aqui no Create desse objeto, se para vocês está assim, ó, com o weapon, quando vocês criarem a arma, ela vai criar esse objeto, e esse objeto simplesmente ele vai fazer apenas um log, ele vai apenas trazer aqui no output. Então vocês têm que mudar, né, esse o weapon para o sword. E aí vai estar funcionando. Então, muito obrigado aí, Clau, por ter apontado isso, e também me desculpem se não ficou muito claro no vídeo 4 dessa série isso. E a outra coisa que eu quero mencionar aqui antes de começarmos é o comentário do vídeo 5 do Alquimista RJ, né, que ele foi um querido e ele criou aqui uma função para simplificar, né, a nossa forma de criar a string com os horários. Então, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos usar esse script que ele deixou aqui nos comentários para nós? Vamos criar um script aqui na pasta scripts, e eu gosto de chamar um arquivo de scripts, né, com o nome functions.gml, né, que ele vai ficar aqui como functions. É uma forma que eu gosto de usar para funções no geral, então vamos usar esse método aqui, chamar esse arquivo de functions e colocar todas as funções que são úteis para nós aqui. Então, a função string format timer está aqui. E como que nós vamos usar? Vamos ver aqui no nosso objeto game, que é onde está desenhado, né, no Draw GUI, né, onde nós estamos desenhando a nossa interface de usuário. E o que nós vamos fazer? Nós vamos apagar tudo isso daqui, né, todos os ifs, que esse é o intuito da função, e nós vamos criar uma variável. Vamos chamar ela de var underline timer, e ela vai ser igual ao retorno dessa função. Então é string underline format timer, e vamos passar como parâmetro minute, que é o nosso minuto, e second, que são os nossos segundos. Tendo isso, nós agora vamos fazer a substituição aqui no código. Colocar aqui como underline timer. Se vocês estão achando esse processo um pouco lento, é porque ele de fato é, vamos usar aqui a função do GameMaker, que tem o find and replace. Então, o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar isso daqui,
e nós vamos substituir isso por underline timer. E aí nós fazemos isso daqui, replace next e replace next. Então a gente substituiu aqui todas as nossas funções, né, todos as nossas strings, né, do que vai ser desenhado, o nosso texto que vai ser desenhado, e agora vamos rodar o nosso projeto e vamos ver se está tudo funcionando bonitinho. Como vocês podem ver, tudo está funcionando certo, inclusive a espada também está funcionando, né, que nós colocamos ela no nosso inventário, e agora o jogo está funcionando como deveria, como nós gostaríamos que funcionasse. Então, muito obrigado tanto ao Alquimista como ao Clown por apontar tantos erros, né, como uma melhoria, e se vocês tiverem também sugestões de melhorias, podem dizer aqui nos comentários que eu vou analisar e, sendo interessantes, como essas que foram apontadas, eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo. Vamos agora continuar e programar a nossa experiência. E antes de nós programarmos o nosso sistema de experiência, nós precisamos importar os sprites que serão usados para esse sistema. E eu vou compartilhar com vocês, aqui no primeiro link da descrição, um link com a pasta que vai trazer todas essas imagens aqui para vocês. Então, nós vamos pegar aqui as imagens que estão na nossa pasta, nós vamos arrastar aqui até a nossa pasta Sprites dentro do Game Maker, e assim nós estamos importando os nossos sprites. Apenas na sprite SEXP que nós precisamos mudar de top left para middle center. Todas as outras sprites, o sProgress Bar e o sProgress, podem continuar aqui, ou se vocês não estão dessa forma, aqui no top left, a origem do nosso sprite. E agora que nós temos as nossas sprites importadas no nosso projeto, vamos ver aqui no objeto OGame e vamos mexer aqui no create do objeto. Aqui depois dessa linha, ó, display set GUI size, nós vamos escrever as variáveis que são necessárias para o nosso sistema de experiência. Então, a variável xp vai ser igual a 0, a variável xp máxima, então xp underline max, vai ser igual a 100. Vamos criar também uma variável player underline level é igual a 1, que o player ele começa no level 1, e uma variável que nós ainda não vamos usar nessa aula, mas nós vamos usar na próxima, que é a variável level up é igual a false. Tendo criado isso, vamos agora aqui no nosso Draw GUI e vamos desenhar a sprite. Vamos desenhar tanto a sprite de progresso, como também a barra do progresso. Então, a primeira coisa que nós vamos desenhar é a nossa barra de progresso. Então, vamos usar o draw, underline sprite, e nós vamos usar s progress bar. Vamos desenhar ela na posição 0, né, a subimagem dele é 0, na posição x 0, na posição y 0 também. Agora vamos desenhar a nossa barrinha azul, né? Então é draw underline sprite sProgress bar, sProgress, desculpa. Subimagem dela também é a imagem 0. Agora, como a nossa sprite e a nossa barra de sprite, então a barra de sprite é essa daqui, né? E o nosso progresso, ele tem que ser desenhado 2 pixels para a direita e 2 pixels para baixo. Então, nós vamos vir aqui no nosso objeto game e vamos colocar na posição 2 e também na posição 2 no y. E com isso nós estamos desenhando tanto a barra de progresso como o próprio progresso. Vamos rodar aqui o jogo e ver a barra e a barra de progresso, né? A barra de progresso e o progresso desenhado. Então está aqui nossa barra de progresso e o progresso já está desenhado. Só que nós não queremos que a barra sempre fique assim, não é mesmo?
Então, vamos voltar aqui no nosso projeto, né, no nosso código, e ao invés de nós usarmos o draw sprite, nós vamos usar o draw sprite underline ext, que é uma extensão, né, da função draw sprite. E ela tem alguns parâmetros extras. Nós temos o parâmetro xScale, que é o que nós vamos usar para fazer aqui, para definir o quanto que nós vamos desenhar do nosso sprite. Como que nós vamos saber isso? Nós vamos usar a nossa variável que nós criamos lá, xp dividido pelo xp underline máximo. A nossa escala y vai ser 1, a rotação vai ser 0, a cor vai ser C white, que não sobrescreve a cor do sprite, e o nosso alpha vai ser 1. Como que não, o que acontece com isso e por que nós usamos XP dividido pelo XP máximo? Então, nós temos aqui a nossa escala y, ela está como 1, certo? Então, 0 dividido por 100 é igual a 0. Se nós tivermos aqui 10 dividido por 100, vai ser 0,1 a nossa escala x. E assim por diante. Então, é assim que nós vamos desenhar o nosso progresso, né? O progresso que vai ser mostrado aqui na nossa barra. E para vocês verem justamente isso, né? Deixa eu clicar aqui para eu poder mexer. Vamos fazer assim, cada vez que nós apertarmos key pressed space. Então, sempre que apertarmos o espaço, XP vai ser mais igual justamente a isso que eu falei, a 10, para vocês verem isso funcionando aqui no projeto. Então, vamos rodar aqui o jogo. Agora, vocês podem ver, o nosso progresso não está sendo desenhado na barra, mas se nós apertamos o espaço, está sendo 0,1, 0,2 e assim por diante. Só que vai acontecer algo interessante. Olha só o que vai acontecer. A barra vai ultrapassar a tela e não é isso que nós queremos. Então, vamos programar isso também. Pronto, agora que nós realizamos esse teste, vamos excluir nessa função aqui no Space. Vamos clicar aqui nele, Delete Event, sim. E agora vamos criar o nosso objeto, né? O objeto de experiência. Então, vamos ver aqui, Create, Object, vamos chamar ele de o experiência, né? O XP, e vamos colocar o sprite de experiência, o SXP. Vamos criar aqui o nosso create, e o create, o que nós vamos fazer no create? Nós vamos dizer que XP vai ser igual a 15, que ele vai dar 15 de experiência cada vez que ser encostado ali no player, e vamos colocar essa função que nós vamos usar depois, esse nome dessa variável, follow underline player, que vai ser igual a false sempre que nós criamos o nosso objeto. E agora vamos criar a colisão com o player. Então, vamos vir aqui em Collision Objects, o player, e aqui na colisão, o que nós vamos fazer? O game.xp vai ser mais igual a xp, e depois nós vamos destruir o nosso objeto. Instance underline create, não, instance destroy, desculpa, instance underline destroy. Prontinho. E agora nós vamos no nosso opar enemy. Vamos adicionar um evento aqui sempre que o objeto é destruído. Então, no destroy, nós apagamos aqui tudo. E aí, nós fazemos um instance, underline create, underline depth, né? Nós vamos criar no x, y, depth, criando na mesma profundidade o exp. E com isso nós criamos o nosso objeto. Vamos testar? Vamos ver se isso está funcionando? Temos aqui o nosso player. Aqui tem o nosso inimigo. Atacamos.
tacamos e tá ali o nosso objeto. Se nós encostamos, nós ganhamos 15 pontos de experiência aqui. Opa, player morreu. Então tá funcionando, tá certinho. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer alguns ajustes na experiência. Aqui quando nós colidimos com um player, nós precisamos verificar e impedir que o progresso ultrapasse a barra de progresso. Como que nós fazemos isso? Então nós vamos fazer assim, o if OGame, e o que nós vamos fazer no objeto OGame, né? If XP for maior do que, ou maior ou igual, né? A XP underline max. Se nós ultrapassamos o máximo de experiência, nós vamos dizer que a experiência vai ser igual a XP menos XP underline max. Por que nós vamos fazer dessa forma, né? Ao invés de colocar, XP vai ser igual a 0. Porque pensa assim, no caso nós estamos aqui ganhando 15. Então vai ser 15, 30, 45, 60, 75, 90, aí depois vai ser 105. Mas a nossa XP máxima vai ser 100. Se nós não fizermos dessa forma, né, 105 menos 100, e colocar 0, nós estaríamos roubando 5 pontos de experiência do nosso jogador. E eles com certeza não vão ficar nada satisfeitos com isso. Então nós usamos essa fórmulazinha simples aqui, né, subtraímos o XP do XP máximo e tá tudo certo. O XP vai ser 5, e aí depois 20, 35, e até chegar na XP máxima de novo. E o que nós fazemos com a XP máxima? Nós aumentamos, por hora vamos aumentar essa XP máxima apenas em 10 pontos. Então, primeiro teve que ser XP underline max. Vai ser mais igual a 10. Então, antes era 100, aí subiu de nível, 110, e assim progressivamente. Mas depois nós vamos melhorar essa progressão aqui do level. Nós vamos determinar que a nossa variável level underline up vai ser igual a true e player underline level mais, que vai subir também o nível do jogador. E agora, para nós testarmos que isso está funcionando, vamos aumentar aqui o valor do XP só para teste, só para a gente conseguir visualizar que está funcionando esse código. Vamos colocar ele para 75. E vamos ver se esse código está reiniciando, né, o nosso progresso para ele não estourar a nossa barra de progresso. Então vamos lá, bateu no inimigo de novo, foi ali 75 pontos. E agora, olha só, ela ultrapassou e sobrou ali uma quantidade de experiência. Vou matar aqui mais um inimigo só para... Pronto. Então está funcionando certinho o nosso sistema de progresso. Só que uma coisa que nós não queremos que aconteça é justamente isso. Nós temos que andar até a nossa experiência. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso objeto player, né? E nós vamos criar um círculo em volta dele para que esse círculo seja o que vai colidir com as nossas experiências e não fazer o player ter que andar exatamente até a nossa experiência. Então, o que nós vamos fazer? Aqui no create, depois dessa variável inventory, nós vamos criar uma variável no nosso player. Essa variável vai se chamar radius underline xp. Vamos colocar um valor alto também para questões de testes. Vamos criar um raio de 80 no nosso player. Então, esse raio de 80. E o que nós vamos fazer no step? Aqui no fim de tudo do nosso player, né, depois de todos os códigos aí de movimentação e de troca de sprites, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar uma função chamada collision circle list. Então,
vamos fazer o quê? Para isso, nós precisamos de uma lista. Então, var underline list vai ser igual a ds underline list underline create, certo? E var underline total underline xp vai ser igual a collision underline circle underline list. Por que nós vamos usar a collision circle list ao invés da collision circle? Se nós viermos aqui na nossa documentação, nós vamos ver um ponto interessante dessa função collision circle list, que diferente da função collision circle, que detecta apenas uma instância ou uma colisão, né, por vez, ele vai detectar múltiplas instâncias. Então, por isso que nós vamos usar ela, a collision underline circle list, porque nós podemos ter em nosso raio múltiplos objetos de experiência. E para isso nós vamos passar alguns parâmetros. Então vai ser o quê? O nosso x e o nosso y do player. Depois nós vamos precisar do raio. E para isso nós criamos aquela variável radius underline xp. O objeto que nós estamos querendo que esteja no nosso círculo é o exp. Nós não vamos querer que isso seja necessariamente preciso, então false, not me, vamos colocar true, e aí a lista, nós vamos passar a lista que nós criamos, underline list, e vamos colocar que nós queremos que isso seja assim, ordenado. E o que nós vamos fazer agora? Esse total XP, né, isso é importante também nós vermos na função collision circle list. O que ela retorna? Ela retorna o número de instâncias que foi encontrado na colisão. Então, se tem 3 objetos de experiência em volta do player num raio de 80 pixels, que é o que nós determinamos dessa variável, ele vai retornar para a gente esse var total xp vai ser igual a 3. Então, nós vamos usar essa função, né, esse número, para nós trabalharmos com a nossa lista. Então, if underline total underline xp for maior do que 0, nós vamos fazer um for loop. Então, for var underline i é igual a 0. O underline i vai ser menor do que o underline total underline xp e o underline i mais mais. E agora nós vamos iterar, né? Nós vamos fazer um loop na nossa lista. E o que nós vamos fazer com a nossa... Opa, desculpa, aqui tem que ser ponto e vírgula, não vírgula. E aqui dentro do nosso for, nós vamos escrever o quê? Underline list, abre colchete, e nós vamos usar o pipe, que o pipe é o accessor, né? Ele que vai auxiliar a acessar e indica que nós estamos querendo acessar a posição de uma lista, né? E vai ser na posição underline i, fecha colchete, ponto, follow player vai ser igual a true, ponto e vírgula. E depois disso tudo, né, no final do nosso step, nós vamos chamar a função ds underline list underline destroy underline list, para sempre nós ficarmos matando essa lista de possíveis colisões com o exp, para não haver nenhum vazamento de memória, né? Isso é uma boa prática de usarmos as funções dslist, dsgrid, dsstack. Então, vamos manter dessa forma. E nós precisamos, né? O que nós vamos fazer quando esse follow player for igual a true no nosso objeto, né, de experiência? Então, vamos ver aqui no exp.
adicionar um evento de step. E a primeira coisa que nós vamos fazer no nosso step é garantir que exista a variável do player, né? Então, if instance exists o player, só que se não existir, né? If not exists instance underline exists o player, nós damos um exit, para não dar nenhum erro e nenhum problema no código que nós vamos fazer abaixo. Então, if follow player, e aí o que nós vamos fazer? If follow player, nós vamos mover em direção ao player. Então, tem uma função no GameMaker que chama move towards point. Qual que é o ponto que nós devemos mover? É o player, ponto x, vírgula, o player, ponto y. E nós definimos também uma velocidade. A velocidade vamos colocar aqui 1. E vamos vir aqui também no create, vamos voltar, né, a nossa experiência para 15 ao invés de 75. Então vamos rodar aqui o jogo, vamos ver como que isso está funcionando. Vamos matar o morcego. E ela, vocês conseguem perceber? A experiência ela está andando em direção ao jogador a partir do momento. Olha só, se nós andamos mais rápido, né, a experiência demora para perseguir o player. Então, esse foi o vídeo, né? Essa foi a aula do tutorial. Depois nós vamos criar, né, trabalhar no sistema de evolução. Né? Nós vamos criar o menu, escolher o que nós vamos querer evoluir e eu prometo que eu vou trabalhar mais nessa série para trazer pelo menos uma vez a cada semana, uma vez a cada 2 semanas, uma aula nova aqui desse tutorial para sempre ter aí conteúdo nisso para vocês seguirem, tá bom? Então é isso, até a próxima aula e um abraço, pessoal!